Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 13 de setembro. Obrigado a todo mundo que vem assistir aqui o nosso quadro no Rumble. Nesse quadro a gente junta notícias de política, várias notícias de política no mesmo segmento, de forma que a gente pode falar menos de política lá no YouTube para evitar censura, evitar problemas. A gente vai falar sobre o problema da Jovem Pan aqui, hein? Olha que coisa. Hoje nós vamos falar notícias trazidas pelo Sr. Serelepe, Eli Mira e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a pesquisa da FSB do IPEC, o Zé Dirceu que está preocupado e pode ir preso, o PT que está preocupado com a propaganda do Bolsonaro, o Ricardo Noblat que está preocupado com a vitória do Bolsonaro no primeiro turno, e as entrevistas do Lula e do Bolsonaro que deixaram a esquerda pirada ontem. E muito mais, vamos falar de várias outras notícias também. Vamos começar com as pesquisas. O nosso agregador esquerdista de pesquisa aqui já está dando uma embicada aqui mais uma vez, juntando mais próximos aqui Lula e Bolsonaro. Eu já falei para vocês que eu acho que isso daqui é a tendência daqui para frente, cada vez Bolsonaro subir mais, Lula cair mais, né? De novo, a gente vê aqui Simone Tebet crescendo cada vez mais. É lógico, ela não vai, não tem chance nenhuma de mudar alguma coisa no cenário aqui geral da coisa, mas ela garante uma chance maior de segundo turno. É a grande questão, vai ter segundo turno ou não vai ter? Eu, sinceramente, estou apostando que vai ser no primeiro turno mesmo. Acho que Bolsonaro leva no primeiro turno. Mesmo nas pesquisas de 2018, se vocês lembrarem, a votação dele no primeiro turno foi vários pontos acima do que ele teve nas pesquisas antes da eleição, né? O eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado muito ativo e um eleitorado que se esconde, que muitas vezes tem vergonha de falar que vota no Bolsonaro, mas vota. Esperem que ele vai ter muito mais voto do que está nessas pesquisas aqui. Pode ganhar no primeiro turno, né? Bom, a pesquisa da FSB, ela deu um resultado interessante, uma diminuição de 8 para 6 pontos a diferença dos dois candidatos. Então Lula caiu um pontinho, Bolsonaro subiu um pontinho e diminuiu a margem entre os dois, né? 6 pontos ainda não é empate técnico, porque a margem é 2 pontos percentuais, então não é empate técnico ainda, mas está cada vez mais perto, já está ali na beirada do empate técnico. E o mais engraçado foi ver justamente o Ciro Gomes alfinetando o Lula, né? Porque o Ciro Gomes, que subiu um pouquinho também, foi de 8 para 9, falou, olha só, o Lula tá dando voto para o Bolsonaro, o Lula perdeu 1%, deu 1% para o Bolsonaro. O Lula tá entregando esse negócio para o Bolsonaro. A ideia do Ciro é essa, quem pode bater Bolsonaro é Ciro, Lula não bate, né? Eu acho que nenhum dos dois bate, mas enfim. O pessoal aqui da Veja está falando sobre o impacto do 7 de setembro, que essa pesquisa teria feito o impacto, mostrado o impacto que foi a diminuição de 2 pontos percentuais. Estou falando isso naquele negócio de que, olha só, lembra, essa é a narrativa do pessoal da esquerda, né? Ah, não, está diminuindo a diferença, mas não dá tempo. Quando até chegar a eleição já é logo ali, não vai dar tempo de Bolsonaro ultrapassar Lula e coisa e tal. A gente sabe que a lorota é isso, eles sempre erram muito mais para a esquerda do que para a direita. Bolsonaro já está na frente de Lula há muito tempo. Então, no final das contas, estão se iludindo nisso aqui. Deixa eles continuarem se iludindo nessa. Eu acho que o efeito do 7 de setembro, como eu falei, é um efeito muito mais de mostrar que Bolsonaro tem votos do que de propriamente trazer votos para Bolsonaro, né? O que ficou claro mesmo no 7 de setembro é isso. É muita gente que apoia Bolsonaro. E, bom, para não deixar a peteca cair, né, é lógico, tiveram que dar um jeito, trouxeram o IPEC, né, o Ibope deu aquele jeito, aquele pessoal que falou, prometeu que não vão deixar, não vão cometer o erro de 2018, em que botaram o Bolsonaro na frente na corrida, eles falaram que não vão cometer esse erro, vão dar um jeito lá, vão fazer a estratificação da campanha certinha ali para dar sempre Lula na frente, né, e de fato, o Lula até subiu de 44% para 46%. Por que Lula subiu de 44% para 46%? Ninguém sabe dizer. Bolsonaro continuou com 31%, né? Então, nessa pesquisa aqui do IPEC, Lula está ganhando no primeiro turno. É isso aí. É bom que os petistas... É o que eu falo, cara. É bom que o pessoal fique iludido. Fica tranquilo. É isso mesmo, petista. Fica tranquilinho aí, vocês vão ganhar. Parabéns, vamos ver. No dia 2... É dia 2, eu tô falando dia 3 de outubro, não sei porque eu tô com dia 3 de outubro na cabeça, mas é dia 2 de outubro a eleição. Aí vocês vão ver os números reais, vamos ver o quanto que o Ibope acerta, né? IPEC, vocês sabem, é o antigo Ibope, né? Eles só mudaram de nome, de tanta vergonha do que erraram na última eleição, para vocês terem uma ideia. Bom,
O Lula achou uma alien aqui, uma alien que aparece a cada 4 anos no Brasil. Vocês sabem, né? A Marina Silva é aquela criatura que some, ninguém vê ela. Depois de 4 em 4 anos ela aparece nas eleições aqui e resolveu fazer uma campanha, uma ligação com o Lula, hein? Que fim de carreira da Marina Silva. Tiveram que correr atrás dela, porque até os candidatos da coligação não estão divulgando o Lula na sua campanha, nas campanhas dele nos estados. Eles têm vergonha. Pô, o Lula é um ladrão, todo mundo sabe que o Lula é um ladrão. O Lula tira voto, o pessoal não está querendo divulgar o Lula na campanha. Agora você vê que coisa curiosa, né? Ontem a gente falou que o Lula estava falando, não que a gente está contando com deputados e senadores que vão, candidatos a deputado, que vão trair Bolsonaro, que são da coligação do Bolsonaro, mas vão querer botar o Lula no panfleto deles e coisa e tal. A gente falou que isso era meio história. Pode até ter um ou dois lá no Nordeste, que é um lugar que tem muito voto pro Lula mesmo. Pode ter um ou dois ali que faça isso? Até pode ter. Mas achar que isso vai ser um movimento grande é uma idiotice. Olha só, até o contrário, até os caras que estão na campanha do Lula não querem usar o nome do Lula. Porque, caramba, usar o nome do Lula é se associar a ladrão. O pessoal, todo mundo sabe que o Lula é um ladrão do caramba. Não tem como usar o nome dele como uma coisa boa, né? Então o Lula está tendo que brigar com o pessoal para divulgar a campanha dele nos estados. Olha o problema dele. Eles estavam achando que Bolsonaro tinha esse problema. Não, quem tem esse problema é o Lula. E ao contrário, Bolsonaro não precisa fazer nada, um monte de gente apoiando ele livremente mesmo. Por quê? Porque dá voto pro cara. O cara que é deputado, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, é uma dificuldade essa coisa toda, cara. Não é fácil não. Para esse pessoal conseguir voto tem que suar a camisa, né? Então, se Bolsonaro ajuda, o pessoal corre atrás, não tem essa não. Bom, Zé Dirceu está preocupado, está dizendo que pode ser preso novamente, diz o empresário que pode ser preso novamente. Tomara que sim, Zé Dirceu é um que sabe que a única chance que ele tem, se ele tem alguma chance, é se o Lula ganhar essa eleição. Se o Lula ganhar a eleição, é lógico, não muda nada no aspecto jurídico das ações dele, ele continua sendo um ladrão desgraçado, continua tendo que responder na cadeia a isso, mas o fato é que, tendo o Lula na presidência, vai ter um monte de puxa-saco do Lula que vai querer puxar o saco do Zé Dirceu, e com isso pode ser que o Zé Dirceu escape da cadeia. Então esse é mais um motivo para não se votar no Lula. Se você tem alguma ideia, alguma dúvida disso, olha só, se o Lula ganhar, o Zé Dirceu vai ficar livre, ou tem uma chance muito grande de ficar livre. Se Lula perder, Zé Dirceu vai para a cadeia. Olha que coisa bacana. Você que está aí pensando em votar na, sei lá, na Sônia Torniquete, ou na Simone Tablet, ou no Ciro Gomes, não sei o que lá, para pensar, para que votar nessas pessoas? Eu sei, você não gosta do Bolsonaro. Bolsonaro não é uma maravilha, eu concordo que Bolsonaro não é uma maravilha, mas, cara, a alternativa é o Lula. Você votar nesses caras, você está ajudando ao Lula. Vamos botar o Dirceu na cadeia, bota aquele voto 22 no Bolsonaro lá para botar Dirceu na cadeia. Olha que coisa linda. Fica preocupado mesmo, Dirceu, porque se depender da gente... E, bom, o Lula entrou na justiça, entrou no TSE para proibir uma outra propaganda de Bolsonaro, que era aquela propaganda em que ele falava sobre os protestos na época do PT, né? Os protestos na época do PT, que era cheio de violência e coisa e tal. Muito bacana o vídeo, eu sugiro que você dê uma procurada nele, é muito legal mesmo, muito bonito. E mostra as propagandas, mostra as manifestações na era do Bolsonaro, com aquele monte de gente em Copacabana, aquele mar de gente ali, realmente uma diferença gritante. E tudo em paz, sem ninguém criticar ninguém, ninguém reclamar com ninguém. Enfim, o Ciro Gomes puxou um vídeo do Randolfo Rodrigues criticando a corrupção dos governos do PT. Os governos petistas foram lenientes com a corrupção. Não tem como não ser dito isso com todas as letras da palavra, né? Os governos petistas tiveram leniência. Ninguém entrega a Petrobras, ao PMDB. O Randolfo Rodrigues sabe que o Lula é ladrão. E por que o Randolfo Rodrigues está do lado do Lula agora? Ah, pois é, né, meu amigo? É isso daí. Essa galera toda é todo mundo ladrão. Não tem um que salva ali, né? E o PT, como não quer parar de perder voto do pessoal do agronegócio, ele conseguiu uma liminar para diminuir o plantio de soja em Mato Grosso. Olha que coisa. Os caras querendo interferir na mão grande. O PT não está no poder, não foi eleito, não tem representantes suficientes para fazer uma regra dessa. Aí entra na justiça. E a justiça, olha só, essa justiça brasileira está realmente preocupante. É aquilo que eu falei para vocês. Qual que é a única maneira
de você resolver o problema da justiça no Brasil é com muitos anos de governo de direita trocando esses ministros à medida que eles forem se aposentando. A verdade é essa, não tem outra forma de resolver esse problema, né? E o que aconteceu foi que há uma portaria do Ministério da Agricultura que estabelece o prazo até 3 de fevereiro e no final das contas o PT pediu essa coisa para racionalizar o número de aplicação de fungicidas e reduzir os riscos de desenvolvimento e resistência do fungo. É lógico que não tem nada a ver com isso. É evidente que o que o PT quer fazer aqui? Quer causar fome, eles querem causar problema, eles querem prejudicar o agronegócio. Esse é o interesse desses caras, né? Aí fica inventando essas coisas aqui para atrapalhar quem quer produzir e criar regras mais absurdas, mais restritivas, né? Bom, a gente falou outro dia sobre o fato do Lula estar devendo 18 milhões de dólares à Receita, né? E olha só, se pegar os outros investigados todos, o Dirceu, o Palocci, a galera toda... Porque, lembra, gente, se o Lula ganhar, essa galera toda vai voltar para o Palácio do Planalto, tá? Não tenha dúvida, não. O Lula não tem outras pessoas para botar lá no lugar, não. Ele vai botar essa galera mesmo. O Palocci eu não creio, porque o Palocci andou entregando o Lula lá na Receita, andou entregando o Lula lá na Justiça, então o Palocci não deve estar, mas o Dirceu certamente vai estar. Se não tiver como uma pessoa de frente, um ministro, vai estar como eminência parda no governo. Pode saber. Vocês viram a Dilma na propaganda do Lula? Não existe Dilma. A Dilma sumiu no universo, mas pode ter certeza que eles vão achar um carguinho para Dilma nesse governo do PT, se acontecer esse tipo de tragédia, né? Então tá o Lula aqui e esse pessoal devendo mais de 4 bilhões à Receita. É o que a gente falou. Processo criminal é uma coisa, processo tributário é outra. O STF até deu um jeito no processo criminal deles, mas o tributário continua rolando, meu amigo. Eles continuam devendo, não tem esse papo, não. Roubou, tem que pagar imposto sobre o roubo. O imposto sobre o roubo do Lula é 18 milhões de reais. Imagina quanto é que não é o roubo do Lula, né? Isso é do Lula, só do Lula, fora esses outros todos aqui envolvidos na corrupção, que dá aqui 4 bilhões de reais no total que eles estão devendo à Receita, né? Bom, o Haddad falou uma coisa que eu concordo. Essa eleição não vai escolher um governo, vai decidir um regime. Eu concordo plenamente com o Haddad aqui. É lógico, só com o título. Porque no resto aqui ele fala sobre autoritarismo do Bolsonaro e não sei o que lá, sendo que, ao contrário, a gente vai estar escolhendo entre o regime comunista latino-americano, o fim do país como uma economia livre, uma economia que pode realmente melhorar no futuro, uma economia que está muito melhor do que estava há pouco tempo atrás, a gente está vendo a melhora no dia a dia, né? Pode não estar perfeita em função da pandemia, mas que está melhorando, não tenha dúvida. A gente pode estar escolhendo entre acabar totalmente com a economia, entrar num regime comunista ou continuar nesse caminho. No caminho democrático, no caminho livre, no caminho das liberdades individuais. Essa é a grande dúvida que a gente tem nesse momento. De fato, a decisão agora é uma decisão sobre regime. Ir para a esquerda, ir para o comunismo ou continuar como um país livre. Olha só, o Ricardo Noblat está preocupado aqui. Vitória de Bolsonaro no primeiro turno não pode ser descartada, né? É lógico que ele fala esse título, mas depois ele começa a enumerar aqui todas as vantagens que o Lula tem, porque o Lula vai ganhar no primeiro turno, não sei o que lá, e não, que não sei o que lá. Mas por que ele está falando isso aqui, né? De novo, ele bate no Ciro, bate na Simone Tebet, coisa e tal, porque ele quer que o Lula ganhe no primeiro turno. Ele sabe que o Lula no primeiro turno tem chance de ganhar, no segundo não ganha, no segundo perde. Mas ele está levantando uma coisa aqui que é absolutamente verdadeira. Sim, Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno. Eu acho que vai ganhar no primeiro turno. No finalzinho ele coloca aqui, ó, por que não com a de Bolsonaro? Sim, nesse caso poderia ser com a vitória de Bolsonaro. Ainda faltam 20 dias, ou seja, o que ele está dizendo? Aquela estratégia dos petistas, dos esquerdistas, que, não, a diferença está diminuindo, mas não vai virar até lá, não precisa se preocupar com isso, não vai virar até lá e coisa e tal. Já virou, meu amigo. Olha as outras pesquisas, tira Datafolha e IPEC da cabeça, que são institutos que já falaram que iam roubar para o Lula, mesmo falaram antes da eleição que não iam dar o Bolsonaro na frente nas pesquisas. Então, meu amigo, tira esse pessoal da cabeça, olha os outros institutos. Se fizer um agregado, tirando IPEC e Datafolha, provavelmente já está Bolsonaro na frente há algum tempo aqui. A vitória do Bolsonaro no primeiro turno é uma possibilidade. Eu não sei se vai acontecer, porque como eu disse, e ele fala aqui também, vai depender de como é que for a Simone Tebet. Olha só, a Simone Tebet está crescendo, ela continua crescendo aqui no agregado. O Ciro está meio parado, mas a Simone Tebet está crescendo. Então com esses dois aqui, tendo uma votação significativa, não vai ser no primeiro turno.
Mas, nesse momento, eu acho que Bolsonaro leva, viu? Com uma certa facilidade. O Ciro Nogueira mandou mais um tweet. O pessoal tá gostando dos tweets do Ciro Nogueira. Tic-tac, tic-tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o abismo que está se abrindo em São Paulo. Bolsonaro está disparando em São Paulo. Já ultrapassou em Minas, está disparando em São Paulo. Meu amigo, é aquilo que eu falei para vocês, vai chegando perto da eleição, mesmo aquele pessoal que não gosta do Bolsonaro, e é direito das pessoas não gostarem do Bolsonaro, ninguém precisa gostar do cara, não. Mas mesmo as pessoas que não gostam dele começam a ver, caramba, é Palocci, é Zé Dirceu, é Dilma, essa turma vai voltar para o Palácio do Planalto, depois que a gente teve um trabalho danado para tirar esse povo de lá, vai voltar essa turma para lá? É o que eu falo para vocês, pessoal MBL, esse pessoal que está ali no meio, Partido Novo, Simone Tebet, o pessoal vai olhar e falar, cara, vamos parar com isso, vamos parar de brincadeira, votar no Bolsonaro de uma vez no primeiro turno, para liquidar essa fatura e não ter o risco do Lula assombrar a gente por 4 anos, né? O pessoal da Revista Oeste pergunta essa grande questão que o Rodrigo Constantino pergunta, quem coloca 3 milhões nas ruas num término de mandato, né? Ou seja, aquelas manifestações enormes do Bolsonaro, se é 3 milhões, se é mais, se é menos, aí vai depender do método de contagem, mas ninguém tem dúvida que foi gente pra caramba, um candidato no final do governo, supostamente sem apoio, né? Supostamente a maior parte dos brasileiros não gosta do governo Bolsonaro, critica o governo Bolsonaro. Como é que pode isso? Como é que esse cara leva tanta gente à rua assim, né? O que eles estão percebendo é isso, que a esquerda está nessa bolhazinha pequena, fica vendo Datafolha e PEC, não percebe o que está acontecendo no mundo. No final das contas, realmente é um fenômeno o Bolsonaro em termos de popularidade, não tem como fugir disso. Bolsonaro ontem participou de um podcast chamado Collab Podcast, ou Podcast Collab. E na verdade são vários podcasts diferentes que todos eles fazem uma entrevista só e cada um transmite no seu canal. Eu acho legal assim, porque assim o Bolsonaro atinge um público muito maior, né? Um público mais amplo de vários canais diferentes, de vários podcasts diferentes. Então foi muito divertida a entrevista, muito bacana, padrão Bolsonaro, falou muito bem. E a grande diferença, olha só, tá aqui, ó, mesmo horário, 22h50, 161 mil pessoas assistindo o Bolsonaro. Em um dos canais, tá? Um dos canais. Aí aqui, às 22h49, o mesmo horário, o Lula dando entrevista na CNN, 17 mil pessoas assistindo no YouTube. Realmente o Lula não tá com nada. E olha só, na verdade isso é muito pior, tá? Esse número do Lula aqui não é o maior público que teve aqui. Teve um momento que chegou a 64 mil pessoas assistindo a CNN. Então temos que ser sinceros, chegou a ser mais do que isso. Agora, o Bolsonaro, se você 64 mil, ainda não dá nem este canal aqui, que só esse canal aqui está 161. Agora, se você somasse todos esses canais aqui que estavam transmitindo ao mesmo tempo a entrevista do Bolsonaro, dava 500 mil pessoas. É muita gente. O Lula não fez nem 10%, fez um pouco mais de 10% das visualizações do Bolsonaro, né? É impressionante como é que não tem jeito. Ninguém quer ver as lorotas que o Lula tem para falar no final das contas. E no final das contas chegou a ser uma pena, porque eu vou te falar um negócio. Teve um trechinho aqui, quem entrevistou ele foi o William Vac, teve um trecho que o Lula ficou até sem saber o que falar, não tinha resposta. Veja, o Lula, ele já fica assim com questão de corrupção. Você pergunta qualquer coisa de corrupção para ele não tem resposta, ele não tem o que falar. Veja, tem temas que é espinhoso para Bolsonaro também, falar sobre a pandemia, sobre vacina, é espinhoso, mas ele tem justificativa, ele tem a motivação dele, né? Não tem nada que esconder de ninguém. O Lula não, cara. O Lula, quando fala sobre corrupção, ele só sabe dizer que, não, o STF me inocentou, e não sei que não inocentou nada, a gente sabe que não inocentou, ou seja, só fica aquele palavrório todo sem nenhuma lógica, ele não tem resposta. Mas aqui o William Vac não foi nem na corrupção, foi na política econômica, virou para ele e falou, olha só, a política econômica de vocês destruiu o Brasil, o seu e da Dilma. Por que vocês vão usar a mesma política? Olha só como é que foi essa pergunta aqui, o Lula não sabia o que fazer. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato.
As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever. Para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? Deixa eu te contar uma coisa. Chama o William Bonner fazendo um favor, porque com o William Bonner é mais fácil. Pô, com o William Bonner, chama o William Bonner, por favor. Lula não sabia nem o que dizer, que tristeza, né? E aí, essa tragédia toda, o pessoal da esquerda ficou apavorado. Olha só a Mônica Bergamo. Escândalo. Em plena campanha eleitoral, YouTube recomenda vídeos da Jovem Pan que privilegiam Bolsonaro. Aí tem aqui a matéria que ela recomenda aqui, ó. O YouTube privilegia vídeos pró-Bolsonaro em recomendações ao usuário, diz estudo. E aí fala de um estudo aqui que teria a NetLab da UFRJ, criou 18 perfis novos, que teoricamente nunca acessaram o YouTube antes, então não tem histórico passado disso, e quando começaram a acessar o YouTube de forma aleatória, acabaram sendo recomendados mais vídeos da Jovem Pan do que do UOL e de outras entidades aqui, né? Outras coisas aqui. Ó. O UOL, 55% das visitas, 55% das visitas a Jovem Pan, o UOL depois em segundo lugar, e por aí vai. CNN só 1. Enfim, fizeram essa pesquisa aqui. Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso lá no YouTube também, tá? Mas só para adiantar para vocês, é um absurdo isso aqui, não tem lógica nenhuma. Evidente que o YouTube, ele mostra na página inicial os vídeos que tem mais retenção. Que as pessoas em geral que assistem o YouTube costumam ficar mais tempo, independente de qualquer coisa. Então, não é obrigação do YouTube selecionar o que vai passar. Por quê? Porque, lembra, isso aqui é diferente de televisão. Na televisão, se está passando uma coisa, você tem que mudar de canal. Naquele canal está passando só aquilo, você não pode escolher o que você quer assistir. Só tem aquelas opções dos canais que tem ali, porque é meia dúzia de canal só. Na internet não, cada um vê o que quer. Se a pessoa não gosta da Jovem Pan, ela só não clicar no negócio da Jovem Pan. O fato do YouTube oferecer Jovem Pan não quer dizer nada. E ele oferece para a maior parte das pessoas, por quê? Porque geralmente a maior parte das pessoas gosta da Jovem Pan. Quem assiste o YouTube gosta da Jovem Pan, geralmente. Então, por isso que o YouTube já fornece, mesmo que ele não tenha nenhum histórico da pessoa interagindo com o YouTube, ele oferece, porque ele sabe que na média as pessoas preferem aquilo. Estão querendo complicar para cima do YouTube e para cima da Jovem Pan, né? Aqui, ó, lei eleitoral que pode tirar a Jovem Pan do ar já cortou o SBT durante 24 horas. Repara o problema aqui, é diferente, a Jovem Pan é na internet, ninguém é obrigado a assistir programa da Jovem Pan. Se você quiser, você clica em outra coisa, clica em outro vídeo, escolhe outro vídeo. Na televisão é outra história, porque televisão você tem 5, 6 canais que você pode escolher, se todos eles começarem a falar de um candidato só, você tem que controlar isso, essa é a ideia da lei eleitoral. Você não pode privilegiar um candidato mais do que o outro. Agora, no YouTube, cara, as pessoas escolhem o que elas querem ver, ninguém precisa ver nada da Jovem Pan, mesmo que ela forneça aquilo como sugestão. Repara, já é a esquerda no desespero, querendo achar culpado. Já viram, né? O YouTube esse ano vai ser o WhatsApp de 2018. Vão dizer que, não, porque foi a Jovem Pan recomendando, desculpa, foi o YouTube recomendando vídeos da Jovem Pan que elegeram o Bolsonaro. Tá batendo desespero na esquerda. Vou falar mais sobre isso lá num vídeo do YouTube hoje mais à tarde, né? Enfim, e lembrando vocês, os debates estão marcados, tá? Tem debate na Band no dia 24 de setembro, desculpa, no SBT dia 24 de setembro e dia 29 de setembro na Globo. São os dois debates que estão marcados. O pessoal vai, Bolsonaro vai, Lula vai, ninguém sabe. Vamos ver. Se Bolsonaro for, eu vou fazer o acompanhamento desses debates. Se Bolsonaro não for, eu não vou perder meu tempo, tá? Lula, se for, não for, é indiferente para mim.
Então fiquem preparados aí. Se tiver o debate com o Bolsonaro, eu vou fazer um acompanhamento aqui no meu canal no Rumble pra gente rir um pouquinho, ver como é que estão as interações lá. Mas só se Bolsonaro for. Se ele não for, não vou fazer nada não. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.